Olá, esse é o canal Viva e Sobreviva e eu sou o Mará. No vídeo de hoje nós vamos falar um pouquinho de história. Recentemente, uns 3 semanas atrás, eu estive na cidade de Maceió e lá eu identifiquei muitas belezas, mas encontrei um lado B da cidade, algo que aconteceu recentemente, que é fruto do desenvolvimento industrial. E eu vou mostrar para vocês a seguir, né? A história, né? Um pouco da história da cidade e o que foi que aconteceu. Por volta de 1609, né, Maceió surgiu a partir de um engenho de açúcar. E seu nome de origem foi Tupi, né, que era lido como Maceió ou Maceioca, que significa o tapa o alagadiço, devido ao terreno alagadiço da região. Em Maceió existia o Porto de Jaraguá, que foi fundamental, né, para o desenvolvimento do povoado e do futuro município de Maceió. O porto impulsionou o comércio com a exportação de produtos como açúcar, madeira, coco e outras especiarias. Já em 1815, Maceió foi oficialmente desmembrado da Vila das Alagoas, e o seu desenvolvimento foi impulsionado pela abertura dos portos brasileiros a nações amigas, especialmente os ingleses, o que trouxe maior movimentação no porto de Jaraguá. Em 1817, com a emancipação política de Alagoas, iniciou-se o processo de transferência da capital para Maceió, que se concretizou, né, em 1839, tornando-se a sede administrativa e política do estado. Já na época de 1930, né, a cidade se tornou palco de um grande movimento literário, com a participação de grandes autores como Lins do Rego, Raquel de Queiroz e Graciliano Ramos. Maceió, desde seu desenvolvimento, sempre apresentou grande desenvolvimento econômico em cima da exploração sucrocoleira, possuindo nos dias de hoje uma das maiores produções de álcool e açúcar do Brasil inteiro. Durante os anos 1940, com a exploração de poços de petróleo, né, foram rochas de sal. Essas rochas acabaram dando origem à empresa Salgema, a qual fazia sua exploração e o beneficiamento desse material, produzindo principalmente o PVC. Material esse usado para encanamentos na construção civil, entre outras aplicações. A exploração e o beneficiamento desse material foram feitos em conformidade com as tecnologias da época. Nos traz aqui mostrar para vocês o lado B da cidade de Maceió, bem como o lado B da evolução industrial. Na década de 70, aproximadamente em 1976, a empresa Salgema passou a explorar na cidade de Maceió algumas minas, algumas rochas de sal. Essa exploração das rochas de sal foi devido à necessidade de matéria-prima para a produção de vários produtos químicos, entre eles o famoso PVC, um polímero usado em tubulações de água e aplicado na construção civil. Na época, com a expansão industrial no Brasil, todos os processos industriais e de mineração foram licenciados conforme as tecnologias da época. Conformidade com as tecnologias existentes na época, a empresa Salgema fez explorações em várias localidades da cidade de Maceió. Anos depois, novas informações e novas tecnologias foram surgindo. E com essa evolução, foram identificados alguns possíveis problemas que poderiam ser ocasionados com esse tipo de mineração feito em rocha. Vale lembrar que as rochas de sal estão localizadas em profundidades de até 2.000 metros. O acesso a essas rochas foram realizados através de poços, perfuração de poços, onde a rocha foi atingida e a exploração foi iniciada. A exploração do sal em rocha, feito a essas profundidades, foi possível devido à injeção de água pressurizada e dissolução interna dessa rocha. A tecnologia da época, permitia que a perfuração fosse feita, a injeção de água e extração de uma salmoura também fosse realizada, e essa salmoura direcionada às fábricas que produziriam os gases e outros produtos químicos para a produção do polímero mencionado. A metodologia prevê, até hoje, a extração do sal interno da rocha, mantendo uma espessura pré-determinada de acordo com o tamanho dessa rocha. E o interior da rocha, onde foi feita a extração do sal, seria preenchido com uma espécie de óleo inerte, uma substância inerte à natureza.
Após essa extração e com os limites previstos, né, nos processos da época respeitados, os poços eram fechados, tamponados, né, como é chamado comumente. Anos depois, com a evolução da tecnologia, alguns possíveis problemas foram identificados, sendo que em 2018 um desses problemas acabou sendo sentido na cidade de Maceió. Um tremor de terra provocado provavelmente pelo colapso de um desses poços ocasionou o afundamento, né, o início de um afundamento de alguns bairros na cidade de Maceió. Sendo que os principais bairros afetados pelo início do afundamento do solo foram, com licença que agora eu preciso ler aqui na colinha, porque são muitos bairros, tá? Foram os bairros de Pinheiro, Mutange, que é onde nós estamos, Bebedouro, Bom Parto e parte do Farol, que são os bairros que foram mais atingidos pelo colapso de alguns poços e o afundamento do solo. Anos depois, né, da fundação da empresa e do início da exploração do subsolo na região de Maceió, a empresa passou por várias fusões, sendo assimilada ou incorporada ao atual grupo Braskem, que é o responsável, que se tornou, né, com essas fusões, o responsável por todo o processo de mitigação dos bairros colapsados. Segundo informações obtidas através da internet, a empresa Braskem tem se mostrado muito solícita às pessoas que foram afetadas, tendo ela transferido as pessoas de praticamente todos os bairros afetados, inclusive aqui no Mutange. Nós podemos visualizar atrás de mim aqui, ó, várias residências e construções esvaziadas, né, abandonadas e lacradas, para que ninguém volte a residir nessas áreas. A empresa se mostrou muito eficiente e muito colaborativa também com a justiça, para que as causas do evento, né, do colapso dos poços, sejam identificadas e as medidas, né, indenizatórias sejam tomadas em conformidade com a legislação. Aqui nós podemos observar residências com janelas retiradas, né? O que foi possível aproveitar foi aproveitado, mas a gente consegue observar que, embora as ruas do bairro ainda estejam liberadas ao acesso, todas as residências e comércios foram fechados. Segundo informações, em alguns bairros, algumas famílias se recusaram a sair de suas casas e de seus estabelecimentos, por motivos de acharem injusto as indenizações oferecidas. Aqui é possível observar que o acesso total ao bairro é restrito, pois obras de contenção e algumas demolições estão sendo realizadas na área para garantir a segurança de toda a área. O único trânsito permitido são de maquinários e caminhões designados para as obras da região. Transitando pelos bairros afetados, a gente consegue evidenciar, né, todo o lacramento da região, das áreas afetadas. São quilômetros de tapumes e cercas metálicas, né, que impedem o acesso das pessoas. Em algumas áreas, ainda é possível visualizar as pessoas, né, que se recusaram a sair de suas residências. Alguns prédios ainda são muito bem conservados. Um ponto complicado dessa situação é que, em alguns casos, né, entre um bairro e outro afetado, existe um bairro no meio que não foi afetado,
onde as pessoas vivem suas vidas normalmente. As imagens, né, das casas, dos bairros, né, interditados acabam se tornando muito tristes, pois há muito pouco tempo atrás era uma vida normal que acontecia nesses bairros. A Defesa Civil fez um mapa em conjunto com a empresa, identificando todos os locais com possíveis problemas ou que já apresentaram os problemas. Nessa foto é possível ver os pontos vermelhos que indicam as regiões colapsadas, e os demais pontos indicam a estabilidade do solo. Aqui é possível visualizar todo o impacto da instabilidade do solo nas residências e nos prédios, né, que estão nas áreas interditadas. Manifestações realizadas pelos populares afetados também se mostraram bastante eficazes nos processos de negociação. Agora, só nos resta torcer pelas pessoas afetadas, né, pelas famílias que foram afetadas, né, nessa lamentável situação que aconteceu em Maceió. E pedimos aos dirigentes locais, né, da empresa, do governo, que intercedam, né, por essas pessoas para que a melhor solução, tanto para a empresa quanto para a população, seja a melhor. Agora vamos parando por aqui. Peço para vocês, né, o joinha, né, e agradeço por quem se inscrever, por quem apoiar o canal. Um grande abraço a todos e até a próxima.